Salve, galera! Cartoleiros e cartoleiras, chegou a hora do passo 3. Vamos dar as dicas finais da rodada 12 para você imitar junto com a gente, hein, Paulo? Exatamente, vamos que vamos com a gente, que aqui a gente vai trazer aquelas dicas de improváveis, aquelas dicas de unânime. Quais jogos esperar mais scout, né, Sandro? Vem com a gente. Pois é, jogo de 6 rodadas. Vai ser difícil você se diferenciar, mas colhe com a gente que você vai ver as dicas e você vai gostar. Após a vinheta, veja nossas dicas. Vamos lá, galera. Antes de a gente iniciar o nosso conteúdo, é bom frisar que esse canal ele se baseia em um método. Vou simplificar, método de 4 passos, né? Primeiro, você analisa o que você fez na rodada passada, o que deu certo e deu errado. Segundo passo, você começa a entender os cenários, né, Paulo? Que foram os palpites. No terceiro é agora. A gente começa a definir o time. A gente começa a definir quem realmente são os favoritos. A gente começa a prever a escalação. Lógico que a gente está com um pouco de antecedência. E aí você já escala, porém, faz o último fechamento do ciclo, que é a nossa live, que vão ter duas. Uma no sábado, outra no próprio dia do jogo, na quinta, para a gente fechar geral. É onde a gente até ouve as opiniões. Sim, nós não somos donos da verdade, a gente estuda, discute, né, Paulo? E a gente aprende também e faz algumas mudanças, por que não? Esse é o nosso ciclo da mitada, né, Paulo? Exatamente, nosso ciclo da mitada, que tem todos os vídeos aqui que já estão disponíveis, e os demais vão sair logo, logo também. Cole com a gente na live de sábado, às 11h30, né, Sandro? E cada passo é um vídeo, né? A coisa é bem estruturada, a gente bota a rodada com as thumbs nas cores. Então, entre no canal, veja como o conteúdo é organizado, isso ajuda muito o cartoleiro. Não é aquela coisa bagunçada que o cara pega um vídeo aleatório e começa a mandar time. Não, existe uma estrutura, existe um método aqui. Vamos lá, galera. Esses são os jogos da rodada, estamos mostrando 5, tem mais um, que começa todos no mesmo dia, né, Paulo? Quinta-feira. E a gente já vai falar dos jogos e a probabilidade do favorito, né? Esses percentuais a gente pega da casa de aposta, pessoal. Não é um feeling nosso. Impossível a gente colocar em números matemáticos o percentual que a gente acha, né? Isso são estudos de analistas profissionais das casas de apostas que colocam as odds e dessas odds eu transformo em probabilidade de percentual. Então vamos lá. Os jogos que vão ter, que a gente vai saber a escalação, o Vitória contra o Cruzeiro, Bragantino e Bahia, Fortaleza e Santos. Vamos começar por ordem. E a gente destaca o grande favorito, que é o grande time que está jogando muita bola, o Cruzeiro contra o Frade Vitória, que ainda está se estruturando, porém vai jogar muito na defesa, né, Paulo? Exatamente, né? Deve fechar ali aquele caminhão na frente da área, deve marcar no 5-4-1, Carpini deve manter 3 zagueiros, e o Cruzeiro é um time muito direto, né? Muito rápido, muito veloz com a bola no pé, então provavelmente o Cruzeiro deve manter aí o favoritismo e vencer o Vitória do Barradão. O Vitória tem dificuldade, você falou um jogo verticalizado. Vitória, ele faz a transição defensiva de uma forma um pouco lenta, né? Por exemplo, aquele gol do Santos pegou o Vitória meio de contrapé, o pessoal não conseguiu marcar e o Santos foi lá e fez o gol. Então, se o Cruzeiro joga em velocidade no ataque, se o Vitória der muito espaço, vai tomar uma goleada. Não acreditamos na goleada, acreditamos, a gente colocou nos palpites 2-1 Cruzeiro. Então, é um jogo muito favorável para o Cruzeiro e talvez saldo de gol. São Paulo e Vasco, esse jogo, rapaz, lógico que o São Paulo é favorito, mas eu não confio tanto no São Paulo, Paulo. O que é que você acha? O São Paulo não tem sido um time tão confiável, né? O trabalho de Zubeldia apresenta muitos problemas, defensivamente mesmo, Sandra. Eu não me lembro do São Paulo tão vazado como nos últimos jogos. Muitos problemas de defesa, os laterais, os zagueiros, está com alguns problemas coletivos. Acho que vence, mas eu não confio tanto nessa. Cara, porque o Vasco também tá pior ainda, né? E tem a força do Morumbi. A gente realmente ainda não sabe o time, a verdade é essa, né? Será que o Oscar volta? O Lucas com certeza não. O André Silva joga, né? Ou não, Paulo? Joga. O André Silva joga porque ele não jogou, acho que por causa de cartão, né? Tem o Luciano. Então é um time que realmente ataca. Agora, como o Paulo falou, pode tomar gol. Veguete é uma aposta, não iria com ele. O Veguete já tem duas rodadas, né? Zicando. Tem a defesa, pode ter saldo de gols, né? O Arboleda e o Enzo Dias. Bragantino e Bahia. Bragantino muito bem no campeonato, mas o Bahia também é um time bem estruturado, bem treinado por Rogério Ceni. Eu acho que encaixa bem um favoritismo aí do Braga, mas não tanto. Um equilíbrio aí, pode ser um 2-1.
Sim. 2-0, né, Paulo? Por aí. Exatamente. Assim como o Grêmio e o Corinthians, né? Acho que o Grêmio, a diferença do Grêmio para o Corinthians é que o Grêmio joga em casa, mas as duas equipes não estão bem, né? O Corinthians, sem o Roberto, perde muita força de ataque. O Garro ainda tá sem Exatamente. ritmo de jogo. O Depay também, não sei se você sentiu isso, Sandro, parece estar ainda não 100% depois da lesão que ele voltou. Eu acho que o Grêmio vence, mas também é um dos times que não é tão confiável assim, mas dá para apostar em algumas peças. É o jogo fora da curva, talvez, Sandro, dessa rodada? É um, mais ou menos, é porque se você observar assim, a referência, pô, ganhou do Bahia, né? Mesmo com aquele pênalti meio fajuto, né? Mas ganhou do Bahia, o Bahia fez uma pressão incrível depois. Ou seja, concordo com você, não é um jogo assim tão claro, o Grêmio vai ganhar. Mas, pela fragilidade do Corinthians e o Yuri Alberto, como o Paulo falou, do Memphis, eu acho que o Grêmio leva assim, talvez com saldo de gol, viu? O Corinthians tem muita dificuldade de fazer gol, não fez contra o Vitória. Eu acredito no saldo de gol aí com o Volpe e o Wagner Leonardo. Fortaleza e Santos, esse sim, teoricamente é um Fortaleza favorito, mas meu Deus, dois times vivendo um péssimo momento, o Santos tentando se organizar e o Fortaleza saindo do caos, né? O Fortaleza está na zona de rebaixamento, tomou 5 do Flamengo, 5-0, bicho, é uma vergonha, cara. Para um time de profissional de Série A, realmente mostra o quanto o treinador está perdido. Tanto que o Voivoda não deu nem entrevista, ele está realmente assim confuso. E é um jogo que a gente não dá para esperar nada. Eu não escalaria nenhum jogador. Qualquer jogador que você colocar aí, você vai meio que na sorte. Eu tô vendo nos mais calados, né, Paulo? Pochettino, você iria de Pochettino, Paulo? Talvez por falta de opções, mas se eu falar que eu gosto, não. O Fortaleza não tá jogando bem. Não tá Não, e jogando o bem. Pochettino, o Santos vai marcar mais, né? Tem um bom meio de campo. Eles têm aí tem uma boa qualidade do Santos, ele retém bem a bola, né? Que chama, né? Ele tem uma boa posse de bola, mas, rapaz, para ganhar do Fortaleza acho difícil. Tá um jogo legal, eu acho que é o jogo mais interessante, porque o Sim. Cruzeiro e Vitória é bom, mas o Cruzeiro bem favorito. Esse é um jogo bem equilibrado, de alto nível. Bons jogadores, bons elencos, né? Eu acredito que ambas marcam aí 1-1. Então, se você acreditar no Hulk ou no Wesley ou no Alan Patrick, eu acho que vai ter gols aí. Aí tá aí o jogo mais movimentado para mim, Paulo. De Eu ia falar bons justamente scouts. isso, Sandro. Concordo com você. Acho que é o jogo que mais pode gerar scouts. Rubens, né? Natanael na roubada de Rubens, bola. É um jogo mais Natanael. movimentado. O ataque do Atlético Mineiro finaliza muito, né? O Chama Rony, o atenção, Coelho, o Paulo. Hulk. Desculpa interromper. Chama atenção o intervalo longo. Isso é bom. Faz com que fisicamente os jogadores tenham descansado. Ou seja, os jogos vão ter mais, assim, uma ênfase mais física, e isso faz com que haja mais desarme, mais scout, mais chute, os times vão estar mais descansados. Os últimos jogos estavam realmente numa dinâmica muito pesada, com Libertadores, Copa do Brasil. Eu acho que vai ser uma boa rodada de scouts. Quem colar nas nossas dicas vai imitar, então escolha bem, como a gente. Vamos lá. Esses são os nossos top 5, a gente já deu algumas dicas, os goleiros não está na ordem, né? O Inter seria o último, é mais para defesas, porque o Galo amassa, é o time que mais finaliza. O grande favorito é o Cássio e o Volpe. São os que o Vitória, que vai finalizar muito, vai pressionar o Cássio e talvez nem faça gol. Então o Cássio possa mitar. E o Volpe acredita no saldo de gol e algumas defesas, né? Aí vem a rebote aí o Rafael, né, do São Paulo, que talvez segure o saldo de gol, e Cleiton do Bragantino, que o Bahia sempre dá uma amassadinha. E os laterais, Paulo, gostou aí das opções? Gostei, né? A opção do Enzo Dias, do São Paulo, que é uma boa opção nessa rodada. Natanael desarma muito. O Capixaba, Isso. o melhor lateral do Cartola. E aí Eu botei o. tem aposta o Juba e o Jamerson, né? Isso, são apostas, exatamente. Você leu perfeitamente. Para quem quiser arriscar, o Juba é um atacante jogando lateral, eu sempre friso isso, então ele sempre está gerando a scout de assistência também. Gol um pouco menos, mas assistência. Zagueiros, difícil, suei aí para listar, mas encontramos o Alonso, eu não gosto, é falta de opção mesmo. E o Galo por desarme. Arboleda, sim, é um bom zagueiro, que faz gol, zagueiro artilheiro, né? Que marcando, meu Deus, dá até medo. Wagner Leonardo é um zagueiro mais técnico de todos aí, dessa lista. O Fabrício Bruno também é muito técnico, mas o Wagner Leonardo é o mais técnico, porém pouca intensidade. Ele não desarma muito, né? Ele é mais posição e no ataque ele gera gols ou assistência. Os meias a gente tem muitos, hein, Paulo? Aí os principais é o Rubens, Matheus Pereira. Vila Sante é a nossa dica diferente, né? Gerando scout e também a parte de assistência. Matheus Pereira, todo mundo vai. John, por jogar em casa, mas só tem bola parada. Eu não gosto muito de John. Sinceramente, o Rubens é mito. E Alan Patrick, vamos ver como é que ele vai voltar aí, né?
Já os atacantes, o que é que você achou, Paulo? Gostei dos atacantes. Caio Jorge é o melhor atacante do cartão dessa rodada. Pulga do Bahia dispensa comentários, o melhor jogador do Bahia e gerador de scout nato. Luciano também, que vem voltando aí a recuperar o bom futebol. Tem o Memphis, que aí seria aposta, o Vegete seria aposta. E o Wesley também tem um jogo ali acessível, bem aberto. Acho que Atlético Mineiro e Inter é um confronto bem aberto, né, Sam? É isso aí. Antes do campinho, vamos dar uma olhada nos mais calados, né, Paulo? E aí a Exatamente. gente viu o azul aí brilhando. É normal, é isso aí. É o, vamos dizer, é um dos líderes contra um dos piores times, mas joga num. Tá assim, aí, com muito cuidado, porque o Vitória se encontrou um pouco na parte defensiva. Isso pode dificultar o Cruzeiro. Dificultou o Corinthians na arena, que não é fácil. Então, muito cuidado, né, para carregar. Eu acho que o Caio Jorge Matheus Pereira tá bom, mas se colocar mais. Saldo de gols, Paulo, você acredita que o Vitória faça gol, Paulo? Acho difícil, viu, Sandro? Acho difícil, mas não é impossível. Porque você triplicar o Cruzeiro não iria, não, independente da fragilidade do Vitória. E a gente vê os jogadores que a gente já falou. Pochettino, estranho aí, mas é por Paulo falou, falta de opção. John e Arboleda e Capixaba é o mito da rodada, com certeza. E o técnico, eu não iria com o técnico do Cruzeiro, tá? Eu não iria com o técnico do Cruzeiro. Vamos lá, vamos agora a nossa base. Bora, tá aqui já. Beleza. É isso aí. A gente botou Cuca, né? Mas vamos repensar isso aí. Será que ganha fácil do Inter? Vamos ver as outras opções, Paulo? Tira aí o técnico. Agora eu falei que não iria do Cruzeiro, mas vamos ver. O grande favorito, claro, é o do Cruzeiro. Não, você botou o zagueiro aí, não tá o técnico. Ah, não, tá o técnico. Eu não botaria o Cruzeiro pelo preço, só isso, pessoal, tá? Claro que é o mais favorito. Mas eu acredito muito no Zubeldia, né? Ganhar, ou do Grêmio, ou Mano Menezes. O Mano Menezes é mais caro, bota o Zubeldia, né? Até pelas cartoletas, pelo equilíbrio de cartoletas, né? Prontinho. Beleza. Próxima peça. O Volpe eu tô arriscando, né? No saldo de gols e o time que vai mais finalizar. Porque se você bota Cássio, o Vitória pode não finalizar tanto. O Vitória tem como é que chama? Um faro de gol quase zero, né, Paulo? Tem jogo que nem finaliza no gol. Então eu não iria de Cássio por nesse sentido. Mas vamos completar as laterais, Paulo. E aí? Capixaba não tem discussão. Rapaz, você estava dando uma dica especial que a gente vai jogar também na live, né? Que é de Kaique. Kaique tá indo muito bem, né? Olha o retrospecto dele. Fala das características dele aí. Pô, muito regular, hein, Paulo? 5, 6, 6, 7, 6, 4. Aí fez um 3. Depois 8, 9, 11, 14. Só crescente. Quantos desarmes, Paulo? 29, desarmes, né? 29 desarmes. Cara, é muito bom. E o Vitória, a gente conhece, cede muito, né? Ele vai marcar provavelmente o Lucas Braga ou o Janderson, dependendo de quem vai cair no lado dele. Os Vitória perde muito posse de bola. Acho que o Caio Jorge tem as duas condições de roubada de bola, 3, né? A desarme e a assistência. Sim. Zagueiro, Paulo, eu iria de Wagner Leonardo, eu gosto. Também. Não, tem um jogo aéreo, né? É um jogador técnico. É bom você confiar no zagueiro, né? Que não toma cartão. Rapaz, Lianco eu adoro, mas tô decepcionado. O cara é expulso todo jogo, velho. Impressionante. E Wagner Leonardo tem a condição do posicionamento no lado ofensivo. É muito bom. Então, eu botaria Matheus Pereira. Não tem discussão, né, Paulo? Tem jeito. No meio de campo tem que ter Matheus Pereira. E aí vem E aí o nosso terceiro. Aí vamos discutir. Vamos ver. A gente falou do Rubens. Garro eu não confio ainda. Pochettino, cara. Bota aí a média do Pochettino. Como é que vai confiar no Pochettino? Tudo bem que o Santos é frágil. Ele jogou poucos jogos. Só mitou naquele jogo contra o Juventude. O resto, qual a pontuação? Até que teve duas que ele entregou média básica. 7,20 e 7. 7, né? Então o cartoleiro conhece, hein? E aí, Pochettino ou Rubens? Não vamos igual a manada, não. Vamos diferenciar. Rubens. É a boa. Rubens é desarmador de bola, nato. Agora começou a fazer gol, né? Quem sabe essa rodada de novo. Paulo, falta agora o último atacante, cara. Eu vou confiar. Eu gosto muito do Christian Oliveira. Gosto muito dele. Abre o scout dele, Paulo, por favor. Muita média, né? Muita média. Quando ele imita, né? Quando ele faz gol, ele
bomba, né? Eu gosto muito dele. Lógico que tem um Bright White, mas eu prefiro ele por causa da média. E aí, como estratégia, é o mito do Cartola. Mitinho. Então, Luciano é o mitozinho do Cartola. Se ele fizer o gol, ele faz 15, 20 pontos fácil, né? Num jogo favorável. Essa é a nossa base, Paulo. Pode mudar. Vamos estudar o capitão. pouquinho. É, o capitão. Fica por você aí. Rapaz, difícil. Essa rodada, o capitão, bem difícil. Eu vou no que tá todo mundo indo. Isso, é. Caio Você não Jorge. pode ficar de fora do Caio Jorge, né? Tem a possibilidade alta de fazer gol. Então é isso, galera. Cola na nossa live, sábado. Mesmo não tendo a rodada, a gente vai discutir sobre fazer umas dicas, lançar um vídeo sobre um jogador diferente, vocês vão gostar. Colhe com a gente. Esse é o canal Cartola Tático. Eu me chamo Sandro Burgos, fundador desse canal, apaixonado por futebol, e o único canal e plano de sócio que conta com um analista de desempenho profissional, que é o nosso Paulo Analista aí, que ajuda muito nas análises e a gente vem imitando. Na direita tem os conteúdos quase diários do canal e na esquerda o nosso plano de sócio com dicas e conteúdos diferentes. Vocês estão vendo na tela que a gente ranqueia desde média básica até falamos da arbitragem, como influencia, e falamos da parte tática também. Isso influencia muito bem. O telefone é 11 9 30 23 5520. Vocês vão falar comigo, cara. Chega junto, R$50. Você pode dividir no cartão também. Eu boto um valor a mais só, R$ 59,90. Divide em 4, 5. Não se preocupe em dividir. Você pode dividir também no Pix. Corre com a gente, Paulo. E aí? Vamos mitar? Bora, em busca da mitada. E mais uma vez, sábado, tem um compromisso marcado com vocês, 11h30 aqui, live ao vivo. Vamos junto. Grande abraço.